tarde, pessoal. Bom, na unidade de serviço, nós temos um núcleo de inteligência setorial serviços, que a gente chama de NIS, que trabalha algumas informações, pega todas essas bases da OGE e tenta segmentá-las para nossas carteiras, trazer informações que auxiliem os gestores. Então, eu vou passar pelas funções, pelo que a gente está realizando no NIS e, consequentemente, trazer um panorama da unidade. Porque aí foi muito bom, porque o Rafael começou com um panorama macro. O que a gente tem que fazer, né? E aí, o Yuri trouxe um panorama do que o Sebrae faz. E aí eu vou tentar mostrar como está a unidade de serviço, esse atendimento coletivo, né? No atendimento coletivo. Bom, para começar, eu trago uma frase aí, só para questionarmos um pouquinho. Surgem várias perguntas, né? E a gente quer mais informação. Mas aí tem o Peter Drucker, que ele é considerado o pai da administração moderna, é que ele fala que não seremos limitados pela informação que temos. Seremos limitados por nossa habilidade de processar essas informações. Então, a gente tem muita informação, né, como a gente viu aqui no processo. O que está faltando para o Sebrae passar a trabalhar de forma que esteja em maior consonância com o panorama aqui apresentado, né? Talvez, aí fica a pergunta, né? Bom, eu vou passar pela missão do NIS, algumas ferramentas, depois eu trago algumas informações dos KINAIs, que vai na linha do que o Yuri apresentou, e os próximos trabalhos a serem realizados pelo NIS e, consequentemente, o que está sendo feito. Bom, a missão é munir os gestores de serviços do Sebrae com informações estratégicas e estruturadas para ajudar no direcionamento eficaz do atendimento. E ele foi criado em março de 2015, quando o André assumiu a gerência, e nós vimos muita necessidade de envolver os gestores para essa importância do serviço, para essas tendências que aqui nós trouxemos. Porque por mais que a gente traga esses dados, nós estamos apropriados dele, a gente está fazendo mudanças, estamos atendendo o setor com a importância que ele merece, estamos traçando estratégias no segmento, para os segmentos, para o panorama. Então, aqui eu trago alguns dados, só para retomar aqueles números de forma bem rápida e tentar apropriar dessas informações e tratarmos esse setor de forma diferente, né? Então, 52% do PIB, 56% do valor adicionado, 49% dos empregos gerados, que são equivalentes a 471 novas vagas, 547 mil novas vagas, 15% das exportações e 28% das importações. Sem considerar os serviços embutidos no serviço, como o Rafael explicou, por exemplo, no iPad, que tem 92%. Então, os bens têm serviços embutidos que não estão considerados aí, mesmo os números sendo super representativos. Então, esse trabalho é realizado em parceria com o GE e com parceria com os dados que informam dados regionais para que a gente possa atender também os gestores estaduais. Primeira coisa, quando surgiu o NIS, e aí vai ser importante para uma análise dos KINAIs ali, tinha uma base que a gente atendia de KINAIs. Então, foi feita uma análise fina de quais são os KINAIs de cada carteira. Essas carteiras, esses segmentos, eles atendem quais KINAIs. E aí a gente viu que carteira que tinha KINAIs repetidos, e aí é justificável ter KINAIs repetidos, ou esses KINAIs, essas atividades empresariais, deveriam estar em outras carteiras. Então, foi feito esse refinamento, que foi a base para muitas ferramentas e análises que nós fizemos. E aí, temos aí a imagem da unidade, cada uma dessas carteiras tem seus respectivos KINAIs, tem o núcleo de economia criativa, audiovisual, comunicação, carteira de design, de música, núcleo digital, que tem startups e TIC, serviços, que é a Sebrae nas comunidades, negócio de impacto social, serviços automotivos, bem-estar, beleza estética, condicionamento físico, saúde, turismo e alimentação fora do lar. E aí tem as segmentações do turismo, as atividades de encadeamento produtivo. Então, isso são as carteiras e os núcleos, como eles são estruturados. Aqui nós temos o NIS, que faz essa segmentação de informações, trabalha com os dados, e o back-office da unidade. Primeiro trabalho mais significativo foi o painel empresarial de serviços. Nós trouxemos, com base naqueles KINAIs que eu expliquei, pegamos cada uma das carteiras, o número de empresas,
por MEI, EME, EPP, por CNAE, por estado, por escritório regional e por município. Então, quem ainda não teve acesso, depois a gente pode falar, eu passo os links para acessar e traz esses dados num nível até municipal e de CNAEs dos municípios. E aí a gente criou o quociente de localização, passamos a utilizá-lo, que ele mede a concentração do segmento ali no numerador, depois vocês vão ver a utilidade desse QL, concentração de segmento na UF, por exemplo. Então, nós temos que São Paulo, por exemplo, tem 10% das empresas de serviço são de turismo. E no Brasil, 20% das empresas de serviço são de turismo. Então, o QL lá de São Paulo ele é 10% e a do Brasil é 20%. Então, ele é um QL de meio. Talvez não tenha esse potencial para trabalhar com turismo. Reforçando que é um dado elucidativo aqui. Ó. Então, aqui, por exemplo, alguns exemplos desse painel. Se eu pego Rondônia, por exemplo, eu pego aqui nas carteiras que reparação veicular tem 1,7, o CNAE é de 1,7. Ou seja, tem 70% mais concentração do que a média do Brasil. Enquanto que design lá em Rondônia é 0,6%. Então, já é um direcionamento que justifique a realização de projetos de reparação ou de design. Aí vai da interpretação, se você quer desenvolver, se é importante desenvolver esse segmento no Estado, ou se é importante utilizar o potencial. Esses dados aqui também vêm por carteira, então se a gente pega beleza estética, você vê a distribuição nos estados. E, num dado mais micro, você consegue, eu tenho um projeto de reparação veicular em São Paulo, então quais escritórios regionais eu vou trabalhar com esse projeto? Então eu vejo a concentração desses escritórios regionais. Então é só para exemplificar uma das ferramentas, né? Outra que foi criada agora recentemente é o monitor, que aí visa mais o atendimento das empresas que são do nosso escopo de atuação da UAS, né? Então, esse monitor ele tem um Excel, mas ele tem uma interface simples, que é o total de empresas de um segmento, por exemplo. Aqui você tem todos os segmentos e tem o total da unidade. Então, você clica aqui, você escolhe o segmento ou o total da unidade, e você vê total de empresas, empresas atendidas, e aí faz os gráficos saem, né? O percentual dessas empresas existentes, o quanto que nós atendemos, as empresas por UF, Unidade Federativa e Macro-Região, que existem, as empresas atendidas por UF e o percentual desses atendimentos, dessas empresas existentes por UF e por Macro-Região. Então, a gente tira dados, por exemplo, só para exemplificar, a gente vê o crescimento de 2009 a 2014, número de empresas, e aqui número de atendimentos. Aí, aqui não dá para ver, mas analisando a ferramenta, por exemplo, você vê que, embora os atendimentos estejam crescendo, eles estão diminuindo desde 2012 em relação à representatividade. Então, 2012 era 22%, depois passou para 21%, embora esteja aumentando o número de atendimentos, em relação ao total de empresas está diminuindo. Além disso, tem as publicações econômicas que a gente faz, algumas informações sobre serviço para deixar todo mundo atualizado. Por exemplo, o IPCA, que mede a inflação de serviços, tem ele segmentado por serviços, né? Tem a PMS, que mede o volume desse serviço, entre outros indicadores que a gente manda periodicamente, alguns teasers provocativos, e com um link para ver mais informações sobre esses assuntos. Isso aí foi um panorama do que essas ferramentas que a gente vem produzindo, que estão disponíveis para vocês, que podem ser utilizadas. Então, mais a parte operacional desse NIS. E aí, depois da gente conversar essas perguntas do Yuri, conversar hoje de manhã sobre serviços representativos, o que a gente devia trabalhar, vocês sabem, alguém sabe quem que definiu serviços, indústria e agronegócio? É uma definição de que instituição? Ajuda dos universitários? Isso, IBGE. E aí uma pergunta que surge, né, todas nessas tendências, a unidade, como ela está estruturada, ela realmente atende serviços, pelo que dito o IBGE, quantos por cento dos CNAEs, que são o nosso escopo de atuação, é de serviço? Desse universo de serviço, quanto nós atendemos? E aí a gente pega algumas informações como essas aí. Aqui, ó, está o total dos CNAEs de acordo com o IBGE.
404 CNAES são serviços de acordo com o IBGE. 100%, né? Aqui estão os CNAES da Unidade de Atendimento Setorial ao Serviço, 40% do total desse serviço. Não estou falando que é certo ou errado essa definição, é algo que a gente tem que pensar. Até porque ali para frente a gente vai ver que tem uma certa lógica. Então fica 60% dos CNAES de fora. Talvez sejam justamente esses CNAES que a gente deveria trabalhar, que tem uma relevância muito grande. Mas aí no gráfico do lado aqui, a gente vê que em relação à densidade empresarial começa a fazer mais sentido. Os 40% dos CNAES representam 59% do total de empresas. Então, na lógica de densidade empresarial faz um pouco mais de sentido, né? E aí fazemos uma média das carteiras. Por que isso é importante? Porque se a gente está pensando em como mudar esse atendimento, aperfeiçoar, não mudar, para estar de acordo com essas tendências, para melhorar essa produtividade, a gente tem que pensar como a gente está, né? Então, a gente tem que... A mediana, ou seja, se a gente listar as carteiras, fazer um ranking da que atende mais empresas e a que atende menos, e pegar o meio ali, a mediana de empresas atendidas, do escopo das carteiras é 72 mil. Se a gente pega a média, é 186 mil. E aí a gente já vê que já tem uma dispersão grande. E dos CNAES utilizados é 7 e a média é 13. Então, já surgem aí alguns dados que podem ser interessantes. Desses grupos que estão fora da UAS, a gente tentou pegar a quantidade de empresas que fosse superior à mediana, ou seja, atendesse mais que a mediana das carteiras, e CNAES que estivesse próximo à mediana. Então, aí, você pega, por exemplo, se a gente utilizasse, é lógico que tem uma análise qualitativa, que aí é agora que a gente está caminhando nela, que ela tem que ser trabalhada junto com essa análise quantitativa, porque senão, às vezes, a gente não pega aqueles serviços empresariais ou serviços de valor adicionado. E, então, se pegasse uma carteira de apoio administrativo, por exemplo, 8 CNAES são 223 mil empresas. De transporte, 257 mil. Essas 3 aí poderiam juntar uma, talvez, não sei. Todos os dados que a gente tem que analisar, né? Advocacia, contabilidade e técnico de informática. Traz aí quase 200 mil empresas. Outras que podem ter esse potencial de serviços empresariais, como engenharia civil, engenharia como um todo, educação, já aumentaria o escopo. Então, se a gente olha esse simples exemplo aí, como ficaria o nosso atendimento em relação ao IBGE? O que era 40% dos CNAES passaria a 46% só. Esse trabalho todo para aumentar 6%. Mas se a gente passa a ver a densidade empresarial, a gente vê que aquelas atividades ali que a gente não está atendendo tem uma densidade muito grande. Passou de 59% para 85% da atividade empresarial, das empresas que existem no setor de serviços. E aí, esse trabalho foi feito depois. A gente, só para explicar a realização das atividades unidas, nós fizemos, por exemplo, mapeamento em comunidades, tem o atendimento a comunidades. Então, pegamos nos CEPs, que são das comunidades, como estão divididas as atividades empresariais. E aí, entramos um pouquinho nos próximos trabalhos, alguns começaram a ser desenvolvidos, e a gente vai poder, com esses próximos trabalhos, ter uma análise mais qualitativa para fornecer informações importantes, caso venha a haver uma modificação na nossa forma de atuação, por exemplo. Então, nós queremos ter uma visão de atendimento em cadeias de valor globais. Essa visão, a gente está trabalhando agora recentemente, por exemplo, com a tabela de recursos de uso do IBGE, que fornece as estimativas de oferta e demanda de bens e serviços desagregado. Então, por segmento, quais são os outros, no segmento de serviço, quais são os outros segmentos, por exemplo, industriais, que são mais consumidos. Então, aí, além daquelas análises quantitativas, a gente consegue ter essas outras informações. Além disso, por exemplo, o mesmo gráfico apresentado do Rafael, por exemplo, dos custos industriais, visando atender cadeias de valores industriais, a gente tinha que pensar naquilo ali, não é? Não dá para ver os números, é meramente elucidativo, mas serviços financeiros é o primeiro,
Serviços não industriais providos por terceiros, então tem que abrir isso aí, né? Serviços industriais providos por terceiros. E aí o que dá desagregado é transporte e logística, que tem um peso alto. A gente, pelo menos aqui, não tem uma carteira de transporte, né? Além disso, nós estamos atualizando o painel, que aí vão ter dados de 2015, né? E aí, só para fechar, o que foi feito e o que está sendo... Organização dos QNAEs, apoio à DRF, PPA, painel empresarial de serviços, publicações econômicas, monitor de atendimentos do SEBRAE, mapeamento das comunidades. E aí, como funções mais, talvez, operacionais, esses trabalhos de dados. E aí a gente começa uma análise de QNAEs de serviços do IBGE, que aí já está talvez num nível mais tático, serviços em cadeias de valor. E aí, a gente talvez chegue no final aqui, talvez não vai chegar, com subsídios suficientes para que a gente possa atender essas tendências e formas de trabalhar no sistema SEBRAE. Lógico que algumas informações das N variáveis que tem que ser levado em consideração. Aqui está a equipe, eu, Zé Matheus, que está ali, e o Luiz, que está aqui. E aí, alguma dúvida, voltando àquela frase inicial, né? Informações a gente tem bastante, não é isso que nos limita. Como que a gente tem que processá-las para que não sejamos limitados por ter as informações em mão, mas não utilizá-las no nosso atendimento, né?